Oi, 1402, tudo bem? Hoje a gente vai continuar lendo o nosso livro, Alice no País das Maravilhas. Hoje a gente vai ler o capítulo número 5, que chama Conselho de uma Lagarta. Nesse capítulo, a Alice vai encontrar a lagarta, que é uma personagem que eu acho muito interessante, e vai conseguir mudar o tamanho dela. Lembra que ela estava tentando ficar num tamanho que ela considerava aceitável? Então, depois disso ela vai encontrar uma outra coisa no final. Mas primeiro a gente vai ter que ler para descobrir o que é. Vamos lá? Então, ó, Conselho de uma Lagarta. A lagarta e Alice ficaram olhando uma para a outra algum tempo em silêncio. Finalmente, a lagarta tirou o narguilé da boca e se dirigiu a ela numa voz lânguida e sonolenta. Quem é você? Perguntou a lagarta. Não era um começo de conversa muito animador. Alice respondeu meio encabulada. Eu não sei nesse momento. Pelo menos eu sei quem eu era quando eu me levantei essa manhã. Mas acho que já passei por várias mudanças desde então. O que quer dizer com isso? Explique-se, esbravejou a lagarta. Receio não poder me explicar, porque nem eu mesma sei, entende? Não entendo, disse a lagarta. Receio não poder ser mais clara. Alice respondeu com muita polidez. Pois eu mesma não consigo entender para começar. E de tantos tamanhos diferentes num dia é muito perturbador. Aqui tem uma foto da lagarta. Olha como ela é linda essa ilustração. Bom, não é, respondeu a lagarta. Bem, talvez ainda não tenha descoberto isso. Mas quando eu tiver de virar uma crisálida, vai acontecer um dia, sabe? E mais tarde uma borboleta, diria que vai achar isso um pouco esquisito, não vai? Nem um pouquinho, disse a lagarta. Bem, talvez seus sentimentos sejam diferentes. Tudo que eu sei é que, para mim, isso parece muito esquisito. Você? Quem é você? Desdenhou a lagarta. O que as levou de novo para o início da conversa. Alice, um pouco irritada com os comentários tão breves da lagarta, impertigou-se e disse muito gravemente. Acho que primeiro você deveria me dizer quem é. Por quê? Indagou a lagarta. Aqui estava outra pergunta desconcertante. Como não pudesse atinar nenhuma boa razão e a lagarta parecesse estar numa disposição de ânimo muito desagradável, Alice deu meia volta. Volte, disse a lagarta. Tenho uma coisa importante para dizer. Isso parecia promissor. Alice se virou e voltou. Controle-se, disse a lagarta. Isso é tudo? Perguntou Alice, engolindo a raiva o melhor que ela podia. Não, respondeu a lagarta. Alice pensou que podia muito bem esperar, já que não tinha mais nada para fazer, talvez ela dissesse alguma coisa que valesse a pena ouvir. Por alguns minutos, a lagarta soltou baforada sem falar. Desculpa. Mas por fim descruzou os braços, tirou o narguilé da boca de novo e disse: Então acha que está mudada, não é? Receio que sim. Não consigo me lembrar das coisas como antes. E como não fico do mesmo tamanho por 10 minutos seguidos? Não consegue se lembrar de que coisas? Perguntou a lagarta. Bem, eu tentei recitar como pode a abelhinha tarefada, mas saiu tudo diferente. E Alice respondeu isso com uma voz bem tristonha. Recite Está velho, papai William, disse a lagarta. Alice juntou as mãos e começou. E ela recitou a musiquinha toda. No final, a lagarta disse: Isso não está correto. Não completamente, eu acho, disse Alice. Algumas palavras foram alteradas. Está errado do princípio ao fim, declarou a lagarta peremptória. E seguiram-se alguns minutos de silêncio. A lagarta foi a primeira a falar. De que tamanho você quer ser? Perguntou a lagarta. Eu não faço questão de tamanho certo. Só não gosto que fique mudando toda hora, sabe? Eu não sei, disse a lagarta. Alice não disse nada. Nunca fora tão contestada em sua vida e sentiu que estava perdendo a paciência. Está satisfeita agora? Perguntou a lagarta. Bem, eu gostaria de ser um pouco maior, se a senhora não se importasse. 8 centímetros é uma altura... 8 centímetros é uma altura tão insignificante para se ter. Gente, 8 centímetros é muito pequeno. É tipo o tamanho de uma lagarta. Pois é uma altura muito boa, disse a lagarta. E eu estava dizendo isso encolerizada, porque ela era uma lagarta e ela tinha 8 centímetros. Mas não estou acostumada a isso, defendeu-se a pobre Alice num tom que inspirava pena.
e pensou: como eu gostaria que as criaturas não se ofendessem tão facilmente. Com o tempo você se acostuma. No caso, vai ter 8 centímetros. E aí ela pôs o narguilé na boca e começou a fumar de novo. Dessa vez, Alice esperou pacientemente até que ela resolvesse falar de novo. Depois de 1 ou 2 minutos, a lagarta tirou o narguilé da boca, bocejou 1 ou 2 vezes e se sacudiu. Em seguida, desceu do cogumelo e foi se arrastando pela relva, observando simplesmente de passagem. Um lado a fará crescer e o outro a fará diminuir. Um lado do quê? O outro lado do quê? Alice perguntou. Do cogumelo, respondeu a lagarta, exatamente como se ela tivesse perguntado em voz alta. Mas em um instante, a lagarta tinha sumido de vista. Alice ficou olhando para o cogumelo por 1 minuto, pensando, tentando identificar qual eram os 2 lados. Como era perfeitamente redondo, aquela lhe pareceu uma questão muito difícil. No entanto, por fim, ela esticou os braços o máximo que podia e quebrou um pedacinho da borda com cada mão. E agora, qual é? Mordiscou uma ponta do pedaço da mão direita para experimentar o efeito. Num instante, sentiu uma pancada violenta sobre o queixo. Ele batera no seu pé. Ficou bastante assustada com essa mudança súbita, mas lhe parecia que não havia tempo a perder, pois estava encolhendo rapidamente. Assim, tratou logo de comer um pouco do outro pedaço. Seu queixo estava tão comprimido contra o seu pé que ela mal tinha como abrir a boca. Mas finalmente abriu, conseguindo engolir um tico do pedaço da mão esquerda. Viva, até que enfim minha cabeça está livre, Alice disse com um prazer que num instante se transformou em susto. Quando ela descobriu que não achava seus ombros em lugar algum. Tudo o que conseguia ver, quando olhava para baixo, era uma imensa extensão do seu pescoço, que parecia se erguer como um talo de um mar de folhas verdes que se estendia lá longe debaixo dela. O que pode ser toda essa coisa verde? Disse Alice. E onde foram parar os meus ombros? As minhas mãozinhas, por que será que eu não consigo vê-las? Estava mexendo as mãos enquanto falava, mas não conseguia vê-las, exceto uma sacudidela distante nas folhas verdes. Como parecia não haver nenhuma possibilidade de erguer as mãos até a cabeça, tentou abaixar a cabeça até elas, ficando maravilhado ao descobrir que seu pescoço podia se curvar facilmente em qualquer direção, como uma cobra. Acabara de conseguir curvá-lo num gracioso zigue-zague, sabe? Ia mergulhar nas folhas, que descobriu serem apenas as copas das árvores sobre as quais estivera perambulando, quando um assobio agudo a fez recuar depressa. Uma grande pomba tinha voado até o seu rosto e estava batendo nela violentamente com as asas. Cobra! Olhou a pomba. Não sou uma cobra, deixe-me em paz. Cobra! Eu insisto, repetiu a pomba, mas num tom mais comedido, e acrescentou com uma espécie de soluço. Já tentei de todas as maneiras e nada parece contentá-las. Não faço ideia do que a senhora está falando, disse Alice. Tentei as raízes das árvores, tentei as ribanceiras e tentei as cercas vivas. Mas essas cobras, não há como agradá-las. Alice estava cada vez mais perplexa, mas achou que não adiantava dizer para a pomba até esperar que ela terminasse. Como se não bastasse ter que chocar os ovos, disse a pomba. Tenho que ficar de sentinela, vigiando as cobras noite e dia. Faz 3 semanas que eu não prego o olho. Sinto muito que tenha se aborrecido, disse Alice, que estava começando a entender o que a pomba queria dizer. Gente, a pomba estava com medo da Alice ser uma cobra e, por ser uma cobra, comer os ovos dela, entendeu? Mas não era o caso. E justamente quando escolhi a árvore mais alta do bosque, continuou a pomba, elevando a voz num guincho. Justamente quando estava pensando que finalmente me veria livre delas, elas têm de descer do céu se contorcendo. Arre, cobra! Mas eu não sou uma cobra, disse Alice. Eu sou uma... Ora essa, você é o quê? Perguntou a pomba. Aposto que está tentando inventar alguma coisa. Eu sou uma menininha, respondeu Alice, bastante insegura, lembrando-se do número de mudanças que sofrera naquele dia. Realmente uma história muito plausível, disse a pomba, num tom de mais profundo desprezo. Eu vi muitas menininhas no meu corpo nesse tempo, mas eu nunca vi uma com um pescoço desse. Não, você é uma cobra, não adianta negar. Eu suponho que agora vai me dizer que nunca provou um ovo. Eu provei ovos sim, disse Alice, que era uma criança muito sincera. Mas meninas comem quase tantos ovos quanto as cobras, sabe?
Não acredito nisso. Mas se comem, então são uma espécie de cobra. E é tudo que eu posso dizer. Era uma ideia tão nova para ela que Alice ficou em silêncio absoluto por 1 ou 2 minutos, o que deu à pomba oportunidade para acrescentar. Você está procurando ovos, eu sei muito bem o que me importa se é uma menininha ou uma cobra. Pois a mim me importa muito, Alice retrucou. Mas não estou procurando ovos, e se estivesse não iria querer os seus, porque eu não gosto de ovo cru. Bem, então deu fora, disse a pomba num tom amuado, enquanto se acomodava de novo no seu ninho. Alice se agachou entre as árvores como pôde, pois o seu pescoço ficava se enganchando entre os galhos, e vez por outra tinha de parar e desembaraçá-los. Passando algum tempo, lembrou-se de que ainda tinha pedaços do cogumelo nas mãos, e pôs-se ao trabalho com muita aplicação, mordiscando primeiro um e depois o outro, ficando às vezes mais alta e às vezes mais baixa, até conseguir se ajustar à sua altura normal. Fazia tanto tempo que nem se aproximava do tamanho certo que no começo aquilo pareceu bastante estranho. Mas se acostumou e alguns minutos depois começou a conversar consigo mesma como de hábito. Pronto, metade do meu plano está cumprido. Como todas essas mudanças me desorientam? Nunca sei ao certo. Passou uma moto. Nunca sei ao certo que vou ser de um minuto para o outro. Seja como for, vou ter o meu tamanho. O próximo passo é ir àquele bonito jardim. Como será que eu vou conseguir isso? Gente, lembra que antes de encontrar a lagarta, a Alice queria ir para aquele jardim? Então, agora ela vai tentar ir para o jardim, que ela já conseguiu ficar do tamanho que ela queria. Ao dizer essas palavras, chegou de repente a um lugar aberto com uma casinha de cerca de 1,20 m de altura. Seja lá quem mora aqui, pensou Alice, não convém me aproximar deles com esse tamanho. Que susto que iriam ter! Assim ela começou a mordiscar um pedacinho da mão direita de novo e não se aventurou a chegar perto da casa antes de conseguir se reduzir a 22 centímetros de altura. No final das contas, Alice passou de 8 para 22. Ela continua não tendo o tamanho de uma criança normal, porque agora ela precisou ficar pequena para entrar dentro da casa que ela nem sabia de quem era. Enfim, a Alice está passando por muitas aventuras nesse mundo maravilhoso aí. O nosso capítulo acabou e o próximo vai se chamar Porco e Pimenta. Espero vocês na próxima semana. Tchau!